Que a graça e a paz do Senhor Jesus estejam com todos vocês. Eu quero ler hoje aqui no Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 15, verso 1 e 2, diz assim: Aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e os pecadores para o ouvir. E murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: Este recebe pecadores e come com eles. Quero meditar com vocês hoje num capítulo bem conhecido, né, das Escrituras do Novo Testamento, que é o capítulo 15 de Lucas, onde Jesus conta 3 parábolas muito conhecidas. E eu quero aqui discorrer um pouquinho sobre essas 3 parábolas e focar um pouco mais no filho mais velho da parábola do filho pródigo. Então, só recordando aqui rapidamente, o Senhor Jesus contou 3 parábolas aqui. A primeira parábola da ovelha perdida. E ele deixa claro aqui que uma ovelha se perdeu e aquele homem, aquele pastor, vamos dizer assim, ele deixa ali as 99, vai atrás daquela ovelha perdida, cuida dela, coloca ela no colo e traz de volta. E ele prepara ali uma festa, né? Porque todo o contexto aqui vai girar em torno dessas festas, né? Que Jesus deixou bem claro aqui na parábola, nas 3 parábolas. E enfim, ele se alegra ali com os seus amigos e sempre no final aqui, Jesus deixa claro que há uma festa no céu quando um pecador se arrepende, há um júbilo, há um contexto de alegria. Na segunda parábola da dracma perdida, da mesma forma, uma mulher tem 10 dracmas e perde uma, e ela acende ali uma candeia, uma espécie de lampião, uma lamparina, e vai atrás dessa moeda perdida na sua casa, e ela varre e procura e acha. E quando ela encontra, ela chama as suas amigas e vizinhas e também promove ali uma festa. E mais uma vez Jesus fala que há uma festa no céu, há um júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. E a última parábola, a parábola do filho pródigo, o rapaz que está na casa do pai junto com a sua família, seus irmãos, e ele pede a sua parte na herança do pai e poucos dias depois ele sai da casa do pai, vai para um lugar distante e gasta todo o dinheiro com prostitutas, com tudo que é de ruim na farra, acaba perdendo tudo, vai trabalhar num lugar impróprio, né, para um judeu. Jesus estava falando para os judeus ali, cuidar de porcos, e ele cai em si e pensa consigo mesmo, né? Olha, quantos trabalhadores tem tanta coisa na casa do meu pai ali sobrando, né? E eu estou aqui passando necessidade. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou voltar, vou pedir perdão e vou dizer que eu não mereço ser tratado como filho, mas que mereço ser tratado como um dos seus empregados. E tem aqui a figura. E também há uma festa quando o filho volta, né? O pai ao longe avista ali o filho, uma parábola maravilhosa, e ele prepara uma festa e tem coisas simbólicas aqui que é muito importante. Ele pede para que prepare uma roupa limpinha para ele. Nós sabemos que no contexto espiritual, vestes brancas significam santidade, significa estar na presença do nosso Deus. Ele coloca ali um anel no dedo desse rapaz, que significa aliança que foi retomada, e sandálias nos pés, né? Um novo tempo, um novo caminho. O apóstolo Paulo faz essa analogia da sandália com o evangelho da paz, andar com Deus, andar em paz. Ou seja, um novo tempo, e também há essa festa. E o filho mais velho, que simboliza as pessoas que ficaram na casa do pai, na igreja, aqui no contexto, né? Vamos imaginar aqui, vamos fazer essa aplicação, essa analogia
com a igreja, né? E pensando na igreja, e voltando para a primeira parábola, o que nós enxergamos aqui é que Deus, que o pastor aqui no caso da ovelha perdida, ele vai atrás daquela ovelha que se perdeu. E vamos imaginar, queridos, que é uma pessoa, uma nova convertida, uma pessoa que não tem experiência, e ela, por algum motivo, ela acaba se perdendo, acaba se entristecendo e vai embora, né? Deixa a comunidade e vai embora. E eu fico olhando, eu fico pensando, né, nessa parábola, que Jesus ele deu aqui 3 exemplos distintos de como a igreja deve agir. Nesse primeiro momento, eu quero aqui pensar com vocês que essa pessoa, que essa ovelha perdida, ela é uma nova convertida, ela é uma pessoa que não tem experiência no evangelho, como eu acabei de dizer. E nesse texto aqui, nesse contexto, Jesus mostra que o pastor vai atrás, ainda que ele seja o nosso pastor. Mas vamos pensar aqui no pastor mesmo da igreja, naquele que está ali na liderança da igreja. Então, há ocasiões em que o pastor tem que ir atrás. O pastor vai, cuida, trata, conversa, põe no colo, né, de uma forma simbólica, traz de volta ao aprisco. E no contexto aqui literal do período de Jesus e também no período de Davi, vamos pensar, o pastor, ele sempre tinha um companheiro, né? Nós não vemos isso quando pensamos no rei Davi, ele não cita, ele não fala, mas se você analisar ali a história da Palestina, né, o contexto da parte do dia a dia, né, daquele momento ali, e também até pouco tempo, né, eu ouvi uma reportagem, uma mensagem dos pastores daquela região que ainda trabalham da mesma forma. Eles sempre deixam ali um companheiro, e eles trabalham em conjunto, em dupla, né, na verdade. E esse pastor, ele deixa as 99 lá com o seu amigo pastor e vai atrás dessa ovelha. Então, quero chamar a atenção, é o primeiro momento. Um segundo momento aqui, da dracma perdida, eu posso pensar com vocês como sendo uma irmã de oração, uma irmã que faz parte ali do círculo de oração, e ela percebe que alguém está perdido dentro da igreja, dentro da casa. E ela vai e procura, acendeu uma luz, uma candeia, aqui no verso de número 8, significa acender um alerta. E também eu posso pensar na palavra de Deus, que é lâmpada para os meus pés, é luz para os meus caminhos. Ela vai olhar, ela vai entender a palavra e ela vai ver que ela tem que ajudar ali o pastor, vamos dizer no caso, como membro da igreja. E ela vai e trabalha e vai atrás dessa pessoa, procura saber o que está acontecendo. E quando essa pessoa volta, né, mesmo que ela não tenha saído, mas ela está perdida dentro da casa, dentro da igreja. E quando essa pessoa volta, quando ela acha, né, essa pessoa simbolicamente, ela vai e chama as outras irmãs, chama as irmãs vamos chamar aqui de círculo de oração, as irmãs que fazem parte ali do momento de oração da igreja, que estão sempre juntas, e elas se alegram, elas fazem uma festa e comunicam ao pastor, às outras pessoas que fazem parte da comunidade, olha, vamos nos alegrar, porque aconteceu aqui uma reconciliação, ela voltou, ela está aqui de volta ao nosso convívio, então há uma festa no céu, porque não faz sentido aqui, no contexto da parábola, ter uma festa porque uma mulher achou uma moeda. Mas Jesus ele deixa bem claro que eu vos afirmo que, de igual modo, há um júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Às vezes está perdido dentro da própria casa, dentro da igreja. E a terceira parábola, ela me mostra aqui um cenário de revolta do filho mais novo. Ele se revolta. Ele não tem problema com o pai, não tem problema com
as pessoas que fazem parte ali vamos pensar na igreja, o problema está nele. E ele se revolta, ele começa a acumular muitas informações, ele começa a se revoltar, começa a ter ideias que não são verdadeiras, que não estão acontecendo, e ali há uma explosão de pensamentos, há uma explosão de sentimentos que vão gerar revolta. E ele vai embora. E nesse caso, percebam que Jesus, ele não colocou aqui que ninguém vai atrás desse homem. E tem que ser assim. Quando um revoltado sai da casa do Pai, quando um revoltado sai da congregação, sai da igreja, pisando firme, dizendo coisas absurdas ou pensando talvez, e vai viver, vai procurar, vai entender como é a vida longe do reino de Deus, longe da igreja. E essa pessoa, ela tem que cair em si. E quando ela voltar, aí sim a igreja tem que recebê-la. E eu quero pensar nesse sentido de receber a posição aqui do filho mais velho, porque ele tem uma posição de rebeldia, de uma pessoa que está na casa do Pai, que está na igreja, mas não entende o evangelho. Está na igreja, mas não sabe o que é a misericórdia. Está na casa do Pai, mas não sabe, não entende o que é o amor verdadeiro. E pensando nesse filho mais velho, em primeiro lugar aqui eu quero chamar a tua atenção, claramente. Ele estava com o Pai por interesse, não por amor. Não por amor. E quantas pessoas estão assim? Vão para a igreja por interesse, por discursos, por palavras, por formas de se pregar a palavra de Deus, e a pessoa está ali, não entende nada do evangelho, não entende nada do amor de Deus, mas falaram para ela, olha, fica aqui, dá a sua oferta, dá o seu dízimo, que você vai receber. Ó, com Deus a gente não perde. Então a pessoa está sempre olhando para as mãos do Pai, no que Ele pode oferecer, no que Ele pode dar. Não está na casa do Pai por amor, mas somente por interesse. Segundo ponto aqui, o filho mais velho nunca teve intimidade com o Pai. Nunca teve. Por que a gente percebe isso? Porque a reação dele em relação à volta do irmão é uma reação que não tem nada a ver com o caráter do pai. Não tem nada a ver. E esse já é o terceiro ponto, né, que eu quero chamar a tua atenção. O filho mais velho não tinha o caráter do pai, a forma de ser do pai, a forma de olhar o mundo como o pai olha, como Deus vê, como Deus enxerga, como Jesus é. Esse filho mais velho não tem nada a ver com Deus, não tem nada a ver com Jesus, não tem nada a ver com o reino de Deus. E quantas pessoas estão assim, dentro da casa do Pai, mortas espiritualmente, mornas, né? Como Apocalipse capítulo 3, como estavam ali as pessoas na igreja de Laodiceia, que foram criticadas por Jesus. Em quarto lugar, queridos, o filho mais velho não sabia lidar com a frustração. Era mimado, ele tinha tudo o que ele queria, enfim. Eu quero falar aqui, aproveitar esse gancho e falar com os pais. Não dê tudo o que o seu filho pede. Mostre a ele o valor do trabalho, o valor de você ir atrás, de conseguir, de batalhar. Não dê tudo o que o seu filho pede. Não crie seu filho de uma forma errada, no sentido de mimar, de não deixar que ele entenda o significado de existir, o significado de estar aqui na Terra. Todos nós temos que correr atrás, temos que batalhar, temos que ganhar o nosso sustento. O apóstolo Paulo deixou bem claro, aquele que não trabalha, que ele também não coma. Ou seja, em outras palavras, todos nós temos que cooperar. O reino de Deus é assim. Todos nós temos que trabalhar. Vejam que na primeira parábola o pastor vai lá, tem o trabalho de ir atrás. Na segunda parábola, a irmã, que é um membro comum, que representa ali a igreja,
Essa irmã, ela vai atrás, ela conversa, ela busca, ela não dá como perdida aquela pessoa. E quando a pessoa volta, quando ela se converte, quando ela se arrepende, porque no final da parábola da dracma, o Senhor está falando de arrependimento. Quando um pecador se arrepende, há uma festa no céu. Então, o filho, as pessoas, os nossos filhos, eles têm que entender o que significa realmente servir a Deus, como é estar na presença de Deus, que nós iremos passar sim por aflições, que nós temos que sim, que temos que trabalhar, temos que correr atrás. E em quinto lugar, aqui o filho mais velho, ele se sentia superior, era orgulhoso, era arrogante. Eu sempre bato nessa tecla porque é uma coisa que me chama muita atenção. Pessoas que eu conheço e a gente nota claramente que a pessoa é orgulhosa, que a pessoa é arrogante, mas na cabeça dela não, ela está servindo a Deus, ela está... Agora eu faço uma pergunta e faço uma reflexão com vocês. Se houver ódio no discurso, não tem Jesus ali, não tem Jesus, não tem relacionamento com Deus. Se houver ingratidão, não tem relacionamento com Jesus, não tem o caráter de Cristo sendo forjado. Se houver ali sarcasmo, se houver tudo que venha muitas vezes assim escondido, né, numa forma de ser ou de falar, mas que aqueles que percebem que não tem Deus ali, é somente uma fachada, é como Jesus, ele fala aqui no início para os fariseus, para esses homens que são sepulcros caiados, ou seja, só tem aparência, mas na verdade são pessoas más, são pessoas sem caráter, são pessoas que só pensam em si mesmas. Esse filho mais velho, ele se sentia superior, ele era uma pessoa arrogante, orgulhosa, e ele não queria dividir nada com ninguém, ele queria atenção só para si. Poxa, eu estou aqui há tanto tempo, nunca ninguém fez nada por mim. Queridos, quem pensa assim não entende nada de Deus, não entende nada sobre o reino de Deus. Não é servo. E eu concluo essa palavra dizendo que aqueles que agem como o filho mais velho não vão participar da festa da salvação. Não vão participar das bodas do Cordeiro. Você percebe que ele não entra na festa. Jesus não faz nenhuma menção aqui que ele entrou, não. Terminou a parábola e ele ficou do lado de fora, com raiva, ali olhando com a sua forma de enxergar a vida totalmente errada. Então, aqueles que agem como o filho mais velho não vão participar da festa, não vão participar das bodas do Cordeiro, porque ele mesmo disse: bem-aventurados são os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados são os puros de coração, porque verão a Deus. Que Deus te abençoe grandemente, que essa palavra seja uma bênção para a tua vida e que você possa sempre agir como o Pai agiu. Amém?